Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos ao portal atualidadesdodireito.com.br. Você já me conhece, meu nome é Renato Montan, sou professor de Processo Civil e vou fazer alguns comentários com vocês sobre algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça. A decisão de hoje é uma decisão do dia 27 de outubro e ela versa sobre a questão da obrigação alimentar. A decisão é a seguinte: os avós prestam alimentos aos netos somente quando provada a incapacidade do pai. Eu vou ler rapidamente para vocês um sumário e explicitar os motivos que levaram ao STJ à decisão. Os avós não podem ser chamados a pagar pensão alimentícia enquanto não esgotados todos os meios processuais disponíveis para forçar o pai, alimentante primário, a cumprir a obrigação. A incapacidade paterna e a capacidade financeira dos avós devem ser comprovadas de modo efetivo. Essa é uma decisão da terceira turma do STJ que negou provimento ao recurso especial dos netos contra a avó. Existe uma questão importante. Até 2002, a obrigação alimentar, ela podia ser de quem quer que fosse, que tivesse o dever de prestar alimentos contra quem efetivamente necessitasse de alimentos. Mas entre pais e filhos, a obrigação primária, e continua sendo, é do pai e da mãe. Com a novidade, o artigo 1698 estabeleceu a obrigação avoenga, permitindo que os parentes em linha reta, no caso, esse exemplo, os avós, pudessem contribuir com o quanto alimentar se e quando os pais não tivessem essa condição. É o que diz o artigo 1698 do Código Civil, que eu queria ler com vocês. Olha o que ele diz. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos. Todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos e, em tentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Na verdade, o artigo é muito revelador, porque ele explicita, na verdade, o raciocínio que o STJ teve para indeferir e negar provimento ao recurso dos netos. Primeira observação importante: a relação que se trava aqui entre o pai, devedor primário, e os avós é uma relação de litisconsórcio sucessivo. É um litisconsórcio raro, é um litisconsórcio não muito estudado nos manuais, mas assim como a desconsideração da personalidade jurídica, ele funciona nesse caso. Como é que funciona a regra? Os avós somente participarão e integrarão o polo passivo da lide se e quando surgir o evento gerador do ingresso dos avós, qual seja a incapacidade alimentar. Só que o que acontece? Os netos alegaram textualmente na petição, de que o pai não tinha condição de prestar alimentos. E o STJ bem decidiu que não se pode confundir impossibilidade de pagar com não pagamento, que são coisas distintas. Então qual que foi a grande discussão? Para que efetivamente os avós sejam trazidos ao processo, em litisconsórcio ulterior, litisconsórcio sucessivo, é necessário efetivamente que os pais cabalmente não tenham condição de prestar os alimentos. Nesse caso, efetivamente, a prova deve ser feita a quem deve prestar os alimentos. Então o pai tem que provar no judiciário, até porque quem cobra alimentos normalmente é a parte hipossuficiente, o pai deveria asseverar que ele não teria essa condição. Somente após a impossibilidade comprovada nos autos do pai custear parte dos alimentos ou total, é que os avós ingressariam na lide. Há uma discussão ainda na doutrina qual seria a forma de intervenção de terceiro. E hoje, a despeito de uma série de discussões, parece que se mantém uma divisão. Alguns autores entendem que se trata de uma forma excepcional de chamamento ao processo, sem o quesito da solidariedade, como por exemplo o professor Cássio Scarpinella Bueno, e um outro grupo de autores que eu entendo que seja talvez a maioria no Brasil, entende que seja uma intervenção anômala que não se acomoda em nenhuma das 5 modalidades clássicas de intervenção de terceiro. Muito obrigado.